é uma família? Você já parou para pensar nisso? Esse é o tema do livro de hoje, da nossa recomendação para você nesse Clube do Livro. O Clube do Livro, para você que está chegando agora, é o nosso programa diário de recomendação literária. Então você que quer começar essa jornada de leitura, de mais aprofundamento nas escrituras, em livros bons, cristãos, então você está no lugar certo. Porque aqui a gente conversa, é um bate-papo leve, tranquilo, que vai te ajudar, eu espero, e que nos ajuda sempre. Aqui sempre tem autores, tradutores, leitores, então aqui é sempre muito bom de ter esse papo, essa parte mais gostosa do nosso dia, que a gente pode tomar um café ouvindo sobre uma boa literatura. O que é uma família? Já parou para pensar um pouquinho aí? Já te dei um tempo, hein? E hoje, para conversar sobre isso, tem uma pessoa muito especial. É muito especial. Eu sempre falo que os convidados daqui são especiais, mas não é mentira minha. Hoje tem o pastor Felipe Quirino, que é querido demais. Chamo ele de Felipe Querido. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Letícia. É um privilégio ter o senhor aqui. É um privilégio, porque eu amo... Olha só que legal. A gente vai falar sobre família e eu amo a família dele. Já me sinto parte da família do pastor. Sim, eu agradeço muito o convite. De fato, nós te sentimos parte da nossa família. É realmente muito bom estar aqui. Ai, meu Deus, tô emocionada já. Quero mandar um beijo já pra Marcele, que é a esposa do pastor Felipe. Inclusive, ela sempre tá aqui no Diário de Eva, todo mês. O pastor Felipe agora aqui em São Paulo, ele é lá de Santa Catarina, lá é Santa Catarina, né? Isso, Balneário Camboriú, isso mesmo. E veio aqui na Conferência Impacto, então a gente está aproveitando ele aqui. Graças a Deus ele está aqui com a gente. E logo mais a gente espera que a Marcela esteja aqui também com seus filhos. Sim. Com a Melzinha que vai chegar daqui a um tempo. E aproveite essa conversa que com certeza vai ser edificante para a sua vida. Pastor, já quero começar com a primeira pergunta aqui. Pergunta leve, né? O que é uma família para o senhor? Como que o senhor construiu esse conceito de família? Eu ainda estou construindo, né? E durante essa construção, muita coisa acontece. Não há famílias prontas. A única família pronta que a gente consegue observar é a família da fé, por causa do seu Cristo, né? E todos os relacionamentos devem ser vividos à imagem do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, como nós somos pecadores, nós somos pessoas difíceis de se lidar e nossos relacionamentos muitas vezes saem um pouco do rumo, não podemos assim nos enganar achando que haverá uma família perfeita. Mas ainda estamos na construção e Deus tem nos abençoado muito em meio a desafios, aquele momento de aparar arestas e confiar sempre no poder do Senhor. Mas não há um conceito definido. Há um conceito bíblico. Esse sim está todo definido, revelado para nós, que é o fato de Deus ter criado o homem e mulher e dado um ao outro. Né? Algo que nós comentamos na conferência é que a família vem como uma grande bênção para a pessoa, para o ser individual, porque ela tira de nós a solidão. E ela nos completa no sentido de nos dar um companheiro. E aí é que está o grande desafio da família. É caminhar com este companheiro, ele sendo uma pessoa integral e você sendo outra. Né? Haverá momentos de desafios, né? De trocas, precisa haver. Mas este é um conceito bíblico. Deus criou homem e mulher, deu um ao outro, para que eles também dessem vida a novos seres humanos. Né? E ele então firma uma aliança com essa família, inquebrável, né? E ele é quem mantém, quem supre, que sustenta essa família. E nos mostra o caminho. Né? Não podemos achar como muitos acham, e como muitos de nós já achou, que a gente dá rumo para a nossa família sozinho. Né? Mas há um conceito bíblico bem definido. Mas um conceito particular, ele ainda está em desenvolvimento. E é isso que o livro ajuda a gente a lidar, né? Com a prática, com essa construção diária, né? De lidar. O senhor tem 3 filhos, agora com a Melzinha, né?
e lidar com cada filho de forma pessoal, né, diferente, cada um é de um jeito. Lidar com a esposa durante tanto tempo é bem... não posso falar muito sobre esse assunto de casamento, né, ainda. Mas... Amém, irmã. Amém. Ora mesmo. Ora por mim. Continua orando. Mas eu acho que lidar com tudo isso, 24 horas, você é responsável pela sua família, então tudo isso é muito constante, né? É algo difícil, mas é algo dado por Deus, é algo prazeroso também, né? Sim. O que há de mais maravilhoso e que a gente tem muita dificuldade de aceitar até por causa do nosso orgulho é que os rumos desta família só serão mesmo colocados nos trilhos quando nós olharmos para os entes da nossa família como cooperadores deste evento que é a família, ou dessa instituição, melhor dizendo. A responsabilidade, a autoridade está sobre o marido, sobre o pai, né? Foi dada por Deus. Muitos têm tentado fugir dessa grande responsabilidade. Mas não é verdade que, sendo a autoridade no lar, ele decide as coisas sozinho. Né? Uhum. A esposa não é serva deste marido, no sentido de apenas receber orientações e seguir a sua própria ideia. O pai, ele não é dono dos filhos. Né? São seres individuais, capacitados por Deus com a imagem e semelhança. Veja como o conceito de família ele vai ficando cada vez mais intenso e mais amplo. Uhum. E quando nós descemos a esses detalhes, nós vemos a beleza da família que está na sua complexidade. Né? E aí algumas aplicações precisam ser feitas. A gente não pode achar que criar uma família é você sair de casa para trabalhar, você, sua esposa, seja o que for, e pôr o filho ali para estudar. Então você tem o ganha-pão, né? Não são questões estanques. Você tem o ganha-pão, você dá educação para o seu filho e você demonstra amor pela sua esposa ou pelo seu marido dando presentes. Ponto. Uhum. Isso não é família. Seria muito simplista, né? Pensar dessa forma. Exatamente. E é aí que muitos tropeçam. Uhum. Né? Porque, de novo, né, ainda que nós os homens tenham essa autoridade, ele conduz. Mas ele conduz, é uma autoridade, eu gosto de usar essa expressão, que não fui eu que cunhei, mas a autoridade é uma autoridade serva. Uhum. Né? Há uma autoridade suprema, soberana sobre nós, que é o Senhor Deus. Né? E o nosso relacionamento familiar deve ser direcionado, conduzido pela palavra de Deus. Uhum. É um grande desafio. E não é uma autoridade tirânica, né? Não. De vou pensar, vou fazer, eu decidi, pronto, acabou. É uma autoridade exemplificada em Cristo. Então, sim, é lógico que o amor vai ser o veículo disso tudo, né? Exatamente. É interessante essa abordagem que você fez, porque essa autoridade de Deus sobre nós, ela é tão amorosa no sentido de que se eu ou o meu cônjuge, né, a minha cônjuge, são pessoas iradas, a autoridade de Deus está sobre nós dizendo assim, olha, irai-vos e não pequeis. Uhum. Ou não caminhe com a pessoa iracunda. Né? Entregue as questões ao Senhor e Ele é o juiz de todas as coisas. Se nós temos um filho que gosta de mentir, a autoridade suprema de Deus, amorosa, diz, olha, aquele que mentia, não minta mais, porque está no Evangelho, né? Deve seguir os passos do Evangelho. Então, além de ser norteadora, essa autoridade de Deus, ela é reparadora. Né? Aqui eu vou usar, então, um termo mais próprio nosso do Evangelho, que é redentivo, né? Uhum. Ela é nesse sentido. Então, há muitas alegrias. Nós temos lá a nossa família, né? Graças ao Senhor. Estamos esperando a Melissa. Né? Não sabemos ainda o seu rosto direito, né? Uhum. Ainda que os exames estejam modernos. Mas nós esperamos para poder demonstrar o mesmo amor que a gente tem com o Miguel e com o Danilo. E que grande desafio
né? Cuidar desses pequeninos, instruí-los no caminho do Senhor, ouvir deles quando você peca, porque isso acontece. Nossa, Deus é dolorido, né? Isso acontece. Às vezes eles não falam, mas eles ficam olhando, aquela cara assim, há 5 minutos atrás meu pai me disciplinou porque eu fiz isso. E ele está fazendo agora. Então, daí também um outro desafio. Por mais que haja autoridade, eu estou falando um pouco do pai, mas assim, pai e mãe, né? E de marido e mulher, mas ainda que haja essa autoridade, nós nunca podemos nos esquecer de que nós somos pecadores, salvos pela graça, nos relacionando com outros pecadores salvos pela graça. Essa ideia do relacionamento igualitário da Bíblia, não do mundo, não pagã, né, mas a ideia de todos nós somos seres criados por Deus e temos sobre nós a imagem e semelhança de Deus, com capacidades que são plenas e santas em Deus, que Ele comunicou a nós, né, os seus atributos. Nesse sentido, somos iguais. Né? A ideia dos mandatos, né, o mandato espiritual, de submissão em relação a Deus, com o nosso próximo, de igualdade, e com a criação de domínio. Né? Foi assim que Deus estruturou, e o desafio para nós é, submissos ao poder de Deus, viver assim. Né? Mas não é fácil. E isso mostra muito também a economia da família, né? Que é Exatamente. O que a gente fala num dos capítulos sobre como que funciona todo esse esquema, né? Sim. Você saber o seu propósito, você vai saber o que você tem que fazer, e óbvio que isso tem muita coisa, não é só aquilo que o senhor disse de isso aqui eu tenho que dar o presente e tenho que prover, não é só isso, Não né? é só isso. É todo um trabalhar de Deus. Acho que você vai atendendo demandas do dia a dia, você vai tendo que ter sabedoria para lidar com todos os infortúnios, imprevistos. Pastor, aí já vem uma pergunta pessoal. Por que o senhor decidiu ler esse livro dentro desse contexto, vendo o que significa já uma família, nessa construção diária que o senhor está tendo? Sim, nós já trabalhamos em algum momento, né, com esse tema, especificamente na igreja. A gente acaba trabalhando com isso, nos momentos de aconselhamento, nas nossas percepções enquanto caminhamos com a igreja, né, vemos as famílias, a gente tem que fazer essa leitura. Mas eu já tinha preparado um outro material e li outros livros. E este é recente. Então, ele foi editado pela Monergismo em 2019, ele foi lançado. Então, naquele catálogo que a gente faz, né, de materiais, faltava este. Né? É um tema extremamente necessário para os nossos dias. E é claro, o título, a capa, ele já atrai muito a nossa atenção. Né? Eu já li, nós já passamos por livros que falam da família da aliança, a família guiada por Deus, a família, a Bíblia e a sua família, né? Editado pela Cultura Cristã, e outros tantos títulos. E esse também precisa, assim, por que eu decidi ler esse livro? Porque este livro precisa estar na sua coletânea sobre família. Né? Olha aí, já deixou aí para o público. Precisa estar aí. Fica a dica, né? É um livro muito interessante, muito interessante. A capa é bem chamativa, tem uma fotinha da autora aqui junto com o seu esposo, né? Bem no cantinho. Então, é bem interessante. Esse livro precisa ser lido. Eu achei, ele é muito diferente, né? A gente estava conversando antes do programa, porque eu achei, assim, todos os livros que o senhor citou, tal, sobre família, eles são muito conceituais, não são ruins, não estou falando isso. São ótimos, muito bons para você usar na igreja, em família, enfim. Mas eles são bem conceituais, eles trazem um teórico bíblico muito bom. Só que esse eu achei um pouco diferente porque ela traz uma abordagem prática, né? Ela traz uma abordagem com problemas, assim, do seu dia a dia. Como que você lida com a memorização dos seus filhos? Tipo, como que você vai criar tradições? Eu achei isso genial. Como que você cria tradições familiares, assim, para o seu filho lembrar quando ele crescer e isso criar uma memória para ele? Como que as memórias são importantes? Como que harmonizar o lar, né? Como você preparar o seu lar para receber sua família, para criar todo um ambiente gostoso e confortável para sua família. Eu achei isso muito bom. Como que isso é desempenhado no seu lar agora que o senhor leu o livro? Como que o senhor enxerga tudo isso? Mudou alguma coisa?
Algumas coisas precisam ser ajustadas, né? Como toda a informação nova que a gente recebe. Mas, de fato, esse livro tem uma escrita diferente, tem um propósito diferente. Os outros mantêm muito aquela estrutura do Antigo Testamento e o Novo Testamento lançando luz para lá, a maneira como o apóstolo Paulo, por exemplo, trabalha o Antigo Testamento em Efésios, né? Efésios, Colossenses. Então, estes livros são, assim, a gente precisa ler, né? São livros que nós precisamos ter, né? Outros tantos que surgiram mais segmentados para as esposas, para os maridos, a gente precisa ler, né? Que dão uma clareza maior e nos ajudam com ferramentas. Agora, este livro tem uma escrita diferente. Ela diz logo no início, na introdução, que ela demorou muito para escrever, insistiram para ela escrever, mas ela só pôde escrever depois de 60 anos de casado. Nossa! Então, e aqui ela coloca muito deste período de casado, de netos, do convívio familiar, é extremamente prático. Algumas coisas vão ser mudadas, né, na minha perspectiva, mas outras tantas são confirmadas. Ao ver que outras famílias cristãs, em especial esta família, né, e algumas outras que ela cita, na unidade do cristianismo, né, da nossa união com Cristo, como nós caminhamos dessa mesma maneira. Então, ao ler esse livro, eu termino com a conclusão de que algumas coisas precisam ser ajustadas, mas outras eu recebo uma confirmação de que, assim, é por aí mesmo. Vai. Sabe por que isso é importante? Porque são tantas vozes no mundo. E alguns irmãos nossos têm comprado tão fácil essas vozes, que às vezes a gente se acha em outro universo. E acaba normalizando aquilo que era para ser esquisito, né? Exatamente. Então, com relação à criação de filhos, algumas insistências com os filhos, sabe? Não é só uma chatice de pai, mas aquela coisa de vamos cuidar, vamos zelar, preocupação com educação dos filhos, né? Tem um capítulo inteiro sobre educação neste livro. Algumas coisas são confirmadas, então eu me vi assim, ok, se há um universo paralelo diante da tristeza que está o mundo, eu estou bem nele, né? De confirmações de continuação da prática. E ver que ainda sendo contextos totalmente diferentes, né? A gente está numa época totalmente diferente da Edith e num país totalmente diferente totalmente dela. E ainda assim as coisas, pelo crivo da palavra, pelo crivo de Cristo, isso começa a ser confirmado mesmo com tantas disparidades. Eu preciso ser sincero no seguinte sentido. Quando eu me aproximei desse livro, eu achei que era algo extremamente filosófico. Porque ela é esposa de um filósofo. Teórico, né? E esse é mais um de tantos pontos positivos desse livro. É a vivência, é a cicatriz da mão, sabe? Se a gente pudesse colocar ali um scanner e observar as lágrimas, as gotas de lágrimas, sabe? Que já foram enxutas porque determinadas situações já foram superadas, mas a gente consegue ver isso. É um livro muito interessante. São 11 capítulos e, para mim, o primeiro, ela já mata assim, a questão logo no primeiro capítulo, quando ela ilustra a família como um mobile. Nossa, eu gostei muito disso. Eu achei, assim... Ela é muito criativa, né, para demonstrar. Isso. Muito por causa, né, da própria experiência dela, na caminhada junto com o esposo, Francis Schaeffer, como eles são extremamente assertivos, né, em traduzir algumas coisas que para nós talvez a gente fosse definir mais teórico, né? E ela ilustra a família como sendo este mobile. Ele é uma unidade, né, bem ajustada, mas é uma unidade com uma diversidade. Né? Então, ali, cada um no seu lugar, se outros saírem dali, pode acontecer de um vento muito forte bater e aquelas coisas se entremearem, mas depois as coisas precisam voltar ao lugar e a família é isso. Então, é uma ilustração perfeita que me faz lembrar da ideia da igreja, do corpo de Cristo.
né? É o micro, né? Do que é a igreja. Exatamente. Onde a gente vive unidade cristã na diversidade que há de cada ser humano diferente que Deus criou, né? E é por isso que outra coisa que a gente diz na conferência é que a família precisa ser um núcleo de vivência do Evangelho. Muitas famílias invertem, vivem o Evangelho na igreja. Não quer dizer, aqui eu não quero afirmar duas vidas, não é isso, não é dicotomia. Mas é assim, a intensidade com que determinada família vive as coisas da igreja deveria ser aplicada no lar. Né? Sim. E antes até, deveria ser vivida no lar e expandida no centro da igreja. Uma extensão, né? Exatamente. Então, alguns pais que têm dificuldades com os filhos no culto, né? E aqui eu não é questão polêmica, tá bom? Fica tranquila. Mas o que eu quero dizer é, há alguns pais que ainda hoje, pasmem vocês ou não, acham que os filhos atrapalham. É assim, é o fato de atrapalhar. E não deveria ser assim. Ainda mais num ambiente em que o Evangelho está sendo pregado. Não vamos entrar no mérito se na linguagem deles, se na linguagem adulta. Não é esse o meu ponto. O ponto é alguns pais cristãos ainda acharem que as crianças atrapalham. E aí a gente começa a notar, muito provavelmente não há uma vivência de culto doméstico em casa, né? Essa estrutura que vai ser aplicada na comunidade. Outras famílias que passaram a semana inteira nos seus lares, já imaginou isso? A gente passa um pouco desapercebido. O nosso tempo está deixando algumas coisas se esvaírem. A família cristã vive a semana inteira dentro do lar, com lutas. Não é uma casa de bonecas. Né? Com lutas, com dificuldades, com desafios que são superados. E no domingo, elas vão louvar ao Senhor pela semana que acabou. E elas vão se juntar com outras famílias. Algumas entram na igreja não altivas, mas com aparência tranquila. Tudo foi superado. Outras vão entrar na igreja com aparência meio descaída, porque a semana foi tranquila e parece que ela ainda não terminou. E ainda não sabemos o que vai acontecer, mas todos se reúnem ali para ouvir a voz de Deus. Né? Para serem consolados, para serem confirmados. Mas se a gente não vive isso durante a semana, a gente não vai conseguir viver na comunidade. Nossa, isso faz um boom na cabeça, né? Pois expande em 50%. Eu pensando nesse sentido, eu lembro quando eu era pequena eu não tinha essa cultura cristã em casa, né? Meus pais não eram crentes e só eu que ia pra igreja com minha avó. Então, pra minha avó me ensinar, era muito mais difícil. Muito mais difícil, porque eu chegava no culto, eu queria brincar com as crianças, eu queria ficar me arrastando nos bancos, queria dormir no banco. E aí, com o tempo de eu ir crescendo, ela foi ensinando, reverência no culto, escuta a palavra, vai pra escolinha, faz a lição. Quando eu ia pra minha avó, aí a gente ia pro culto de oração, a gente ia orar. Então, tudo na casa da minha avó era voltado pro culto de vida, de vivência, de eu chegar em casa e estar acostumada com a minha avó orando em voz alta. De fazer o almoço e orar, de fazer tudo e orar. E dela ir no culto todo dia. Então, quando eu voltava pra casa, tudo aquilo ia sendo esquecido pra depois, quando eu voltasse pra lá, ela tinha que fazer todo o trabalho de novo. Então, você faz o retrabalho, né? Às vezes, quando você faz esse tipo de contexto, quando você faz o culto da sua casa, o culto domiciliar, você dá substância para o futuro, né? Sim. Você já dá preparando o terreno para a criança já ir se acostumando. Sim. Né? É um dos aspectos que você ressaltou lá atrás e do livro, né? Essa ideia de ter lembranças. A família precisa ter lembranças. Lembranças dos avós, né? Da companhia dos avós. Eu sei, há famílias em que isso é complicado. Né? Nós, por exemplo, estamos distantes dos avós dos meninos. Né? A gente tenta estreitar isso com as ferramentas que Deus dá, uma ligação de vídeo, uma vinda ou outra aqui nas férias, em São Paulo, a gente vai reduzindo isso, a ida deles até lá. Mas lembranças, elas precisam ser criadas em nós. Né?
Vez por outra eu pego os meninos lá e começo a lembrar. Olha, meu avô fazia assim. Esses dias eu os lembrei de como meu avô gostava de comer ovo frito. Parece algo simples, né? Mas muitos dias durante a semana eu almoçava com meu avô, que morava no mesmo terreno que a gente. Então era a hora do almoço e eu ia lá. Lembro de tudo ele fazendo lá. Lembro, ele coloca o ovo embaixo de tudo, é a primeira coisa. Aí coloca o arroz e depois o feijão e vai cavando aquilo ali. Aí o Danilo gosta muito de ovo frito, né? Aí ele, é assim que o Biso comia? Eu falei, é assim e tal. Essas coisas precisam, são pequenas, coisas maiores, dificuldades que talvez a família passou, isso precisa ser lembrado, né? Para que no futuro coisas vão ser tornadas como convicções. Aí calma. Se são convicções pecaminosas, o evangelho quebra. Que aí a criança já estará maior. Se forem convicções corretas, que o evangelho suporta, elas continuam, mas elas existem. Né? E aqui a Edith faz uma leitura muito interessante, muito por causa também da leitura que ela tem de cosmovisão do mundo, que é um problema que nós já estamos vivendo, que ela viu o início disso lá no século XX e que chega agora no século XXI. As famílias que não criaram isso, o presente foi meio apagado e as gerações futuras não se lembram do que aconteceu e estão todas assim deturpadas. E é o desprendimento dos próprios membros da família de agora, presentes, né? É um pouco do espírito do nosso tempo também, né? Se desprender de absolutos, né? Ainda que sejam absolutos familiares, né? A cor do café com leite, essas coisas básicas, mas que se aplicam a questões mais complexas do pensamento de alguém. E tudo isso deve ser vivido no ambiente familiar. É um outro livro, um outro capítulo que ela fala sobre educação, e ela não vai falar só sobre educação formal, mas ela fala sobre educação informal. E esse é um aspecto de educação informal. Olha, senta aqui, olha, é assim que a gente come. A família é a escola 24 horas, né? Exatamente. Seu filho está olhando seu exemplo ali o dia inteiro. Ela usa a expressão controle, né? A família tem o controle sobre a educação dos filhos, mas não é um controle de domínio, como o marxismo cultural defende. E como as origens, né, do marxismo, aquela ideia de o controle estar sobre o domínio do opressor, né, em relação a alguém que está sendo oprimido. Não é isso. E ela usa muito bem a ilustração de que nós fazemos controle de estoque. Né? E o que é controlar o estoque? É dizer se sai ou não alguma coisa? Não, é saber o que tem, saber o que está faltando, precisa ser reposto, né? Aquilo que não saiu muito precisa dar um jeito ali para sair. Essa é a ideia de controle para que tudo se mantenha no mais correto lugar. Controle da pressão, a gente fala isso, né? Precisa controlar a pressão, diabetes, não é? Não é para que você fale assim, não, agora fica aí pressão, né? 12 por 8. Não é isso. Nem positivo, né? Exatamente. É para que fique tudo no seu devido lugar. E a família ocupa esse trabalho. Nós estamos num desenvolvimento do nosso mundo que começou lá atrás. Eu estou divagando um pouco, mas eu acho que faz sentido, é válido. Quando as indústrias nasceram, os pais não tinham onde deixar os filhos. E aí criou-se a demanda da escola. Então, põe lá as crianças. Põe lá as crianças. Começou assim. Depois, a estrutura que foi apresentada a essas crianças é para que no futuro essas crianças estivessem lá onde os pais estão trabalhando. Então é uma capacitação condicionada. Não é olhando para aquela criança, para os anseios daquela criança. É para o que aquela criança poderá produzir adiante. Então, daí aqueles termos, né, de educação profissionalizante. Né? E nós já estamos vivendo assim. Começou com os pais lá e hoje o governo é demandado. Qual é a solução? Vamos criar a escola integral, por exemplo. Ai, que maravilha, eu tenho onde deixar meu filho.
Isso é das ruim de ouvir, 7h30 às 18h. E aí você deixa pro outro criar todo o contexto na mente do seu filho. Né? A família é um ambiente de formação de caráter. Eu penso assim, no sentido até no tempo bíblico, a profissão da criança era a profissão do pai, né? Então Sim. O pai ensinava, entrava a educação exatamente nisso também. A mãe estava ali o tempo todo, ele estava sendo criado e formado e sustentado pelos pais. E o pai que, por exemplo, com o filho era levado com o pai. Se o pai era carpinteiro, ele ia. Se o pai era qualquer outra coisa, né? Fazendeiro, o filho ia atrás e ele seguia os mesmos passos, Sim, né? sim. E tinha o prazer disso, da família ser criada todo no mesmo contexto. Sim. Eu não estou defendendo aqui que nós não precisamos almejar profissões. Uhum. Não é isso. Né? Mas esta ideia das profissões foi deturpada lá atrás e muitas famílias compraram essa ideia. Então, as profissões existem, os saberes existem, não porque os homens criaram, mas eles foram descobertos. E isso só revela que Deus é maravilhoso e é grandioso. A sabedoria de Deus é infindável. Eu fico impressionado com questões de engenharia, arquitetura. Eu fico impressionado como uma pessoa consegue calcular e dar certinho o tipo do material para aquilo ficar. Nós estamos aqui perto da Ponte Estaiada, né? Já não é mais tanta novidade, mas é algo que chama atenção. A maneira como ela foi construída, né? E tantos outros saberes. Nós não estamos falando isso. Mas a vida tem um propósito, há uma direção. E os pais crentes precisam saber que o propósito último da vida deles como pais é instruir os filhos a crer em Deus e glorificar a Deus com sua vida. Dos filhos crentes, o propósito deles é glorificar a Deus. Depois será alguma coisa. Né? E quando a gente estuda, quando a gente motiva os nossos filhos a estudarem, eles devem perceber, e isso é os pais que têm que chamar a atenção, devem perceber como Deus é maravilhoso. Eu tenho tido a experiência de aconselhar uma criança de 11 anos, então, sempre na companhia de sua mãe, e ela estava com preguiça de estudar, e estava causando uns problemas em casa, sabe? E aí um dia, eu tentando convencê-la assim, né, e despertar um pouco de interesse nela, pedi para ela trazer a apostila. E ela trouxe a apostila toda em branco, desenhada nas bordas, então ela tem realmente uma dificuldade. Agora, nós ainda estamos em curso, assim, né? E o nosso lema é, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que Deus é inteligente. Né? E tenho tentado mostrar para ela as coisas que estão reveladas nos saberes, como matemática, como geografia, como isso é criação de Deus. Os homens só descobrem. E descobrem porque Deus permitiu. A fonte porque Deus revelou. Né? Exatamente. A fonte de tudo isso está em Deus. Pode parecer um pouco utópico se nós olharmos a nossa vida com as lentes do mundo. A gente tem que saber que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Né? E o que para nós é sabedoria, riqueza de sabedoria de Deus, para os homens é uma grande loucura. Então, esse livro vai ajudar. Que essa loucura seja algo que a gente deseja de fato, né? Pensar na família como esse escopo todo, a gente falou sobre várias coisas sobre família, ajuda a gente a até desejar. Sim. Desejar de forma verdadeira, leal, genuína, né? Porque acho que tem muita... Dentro da igreja mesmo, a gente tem umas visões um pouco deturpadas sobre a família, sobre por que a gente quer tanto uma família, ou como que a gente vai lidar com... A gente tem tanta ilusão, às vezes, e tem tanta coisa melhor, e tem tanta coisa mais interessante. Leia esse livro, leia os outros livros que o pastor recomendou sobre família, procure essas literaturas para te ajudar a ter uma perspectiva verdadeira e real, bíblica, sobre aquilo que a gente está conversando agora. Prática também, esse livro é bem prático, ele vai te ajudar a analisar. Eu acho que a Edith, ela tem essa minúcia na escrita dela. Eu li um outro livro sobre o matrimônio dela também, e ela fala no começo do livro sobre parecer que
esse livro foi escrito para você sentir que está conversando pessoalmente comigo, ela escreveu. Exatamente. Tomando um suco na varanda. E ela tem... Essa escrita dela dá essa sensação de que ela está conversando, está numa conversa com você. E esse livro também é dessa forma, o matrimônio também. E isso dá uma substância muito, muito leve. Apesar de ser um conteúdo que você tem que parar para pensar mesmo, porque ela mexe com cosmovisão. Ela tem um arzinho de filosofia, mas ela coloca muita prática. Então, você vai parar para pensar, você vai refletir em algumas coisas. Se você divergir, você vai ficar meio intrigado. Mas é muito bom para a gente analisar a nossa própria vida e ver se de fato está ornando com aquilo que a gente prega em relação ao evangelho também. Pastor, foi muito boa essa conversa. Foi ótima. Foi ótimo. Passaríamos dias conversando aqui. Sim. Já que não tem mais fita de gravação, né? Poderíamos ficar aqui sem problema nenhum. Sim, a transmissão quer ficar lá rodando. Mais uma vez eu queria agradecer o convite, viu? Obrigada, e louvar ao Senhor por essa ferramenta, né? E que os irmãos também, da própria Igreja de Pinheiros e outros que participam, também sejam abençoados com essa ferramenta e continuem Amém. Nesse desafio. Amém. Pastor Felipe, ele é de casa já, né? Todo evento que a gente pode chamar, a gente chama ele e a Marcele. De fato, tem sido uma família abençoada, uma família que a gente se espelha muito. Tem os testemunhos dele da Marcele, deles no Diário de Eva. E que a gente possa ter essas inspirações. Deus deu graça para que a gente pudesse olhar para o outro e olha só, a graça dos relacionamentos, né? Como a gente disse no começo. E ver que Deus trabalha nos detalhes, Deus trabalha nas pessoas pessoalmente. É um Deus pessoal, isso é muito bonito. E que você se sinta motivado a agir biblicamente com a sua família, entender o que ela é de fato, como que ela é importante para Deus, como que ela é essa engrenagem, esse mobile, como diz a Edith Schaefer. Eu tenho um desafio para você, que é: leia o livro da Edith. Segundo, você vai ter que ler outro livro sobre família aí para você complementar. Pastor, você quer indicar o livro? Vamos indicar. Família Guiada pela Fé, é também da editora Monergismo, do Woody Balkan. Você tem a Bíblia e a Sua Família, escrita pelo casal, né, Augustus Nicodemos e a sua esposa. Você tem também Família da Aliança, também escrita por outro casal. Esses dois últimos que eu citei são editados pela Cultura Cristã. E eu acho que são esses. Ixi, já deu bastante já. Você vai escolher um desses aí e você vai ler também depois que você ler O que é uma Família, da Edith Schaefer. Pastor, foi um prazer, eu já disse isso 1000 vezes e eu vou continuar dizendo, porque é uma bênção ter o Pastor Felipe. Eles estão no meu coração, ele, a Marcele, o Miguel, todo mundo da família que já está crescendo. É muito bom ter o Danilo, a Melissa que vai chegar. Graças a Deus, eles estão aqui na família da fé. E você aí de casa é família também, entendeu? Família, corpo de Cristo é família também. Então a gente está tudo junto e misturado. E é uma delícia viver esse corpo que é o corpo de Cristo. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse Clube do Livro. A gente encerra por aqui, mas logo, logo tem muito mais. Tchau, tchau.